um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2023. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e em rede com emissoras de rádio de norte a sul do país. E juntos vamos fazer o programa de hoje. Eu sou Karine Melo e começa agora o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Você que nos ouve, se quiser, também pode nos ver. Estamos ao vivo pela TV Brasil, pelo canal Gov. TV Brasil não, agora é canal Gov. E o nosso canal no YouTube é o youtube.com/canalgov. O nosso convidado de hoje é formado em Direito e mestre nessa área pela Universidade Federal do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa, tem 55 anos e é de São Luís do Maranhão. Em 1994, começou sua carreira na magistratura ao ser aprovado em primeiro lugar no concurso público de juiz federal, cargo que exerceu até 2006. Foi professor, presidente da Associação Nacional de Juízes Federais e membro do Conselho Nacional de Justiça. Deixou a toga em 2006 para ingressar na vida político-partidária e foi eleito em 2007 deputado federal pelo Maranhão. Em 2014, foi eleito governador pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, prometendo um choque de capitalismo no Maranhão. Desde janeiro, é ele quem comanda o Ministério da Justiça e Segurança Pública e vale ressaltar também que o ministro Flávio Dino foi eleito senador da República, cargo do qual está licenciado para exercer aí a função de ministro da Justiça e Segurança Pública. Um prazer recebê-lo. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Quero saudar toda a equipe que faz o Bom Dia Ministro, esse programa, e, claro, sobretudo, o meu bom dia a todas as famílias brasileiras, todos que estão nos acompanhando pelo canal Gov e também pelas rádios que estão em todo o Brasil. O meu abraço a todas as famílias, cidadãos e cidadãs do nosso querido país. Maravilha, ministro. Temos muitos assuntos hoje. Abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, que você acessa ali, é o @canalgov, e a campeã de perguntas foi... pergunta sobre criação de cargos e reforço do efetivo para a Polícia Penal Federal. Foi a pergunta de Igor Bandeira, Matheus Gurgel, Bruno Mantuan, Ramon Carvalho, Alê Santiago, Davi Salles, Fábio, entre outros, querem saber sobre a criação de cargos e reforço do efetivo para a Polícia Penal Federal. Tem alguma expectativa disso aí, ministro? Karine, nós mandamos ao Ministério da Gestão, ao ministro Esté, vários projetos de lei que estão em análise lá, relativos a todas as polícias federais. Nós estamos empenhados nisso. O presidente da República autorizou recentemente o chamamento de 200 novos policiais federais. Esses policiais federais estão na Academia Nacional de Polícia, vão concluir o treinamento no dia 5 de setembro e, portanto, nós teremos já esse ano a incorporação desses novos policiais federais. Nós temos projetos relativos à Polícia Rodoviária Federal, inclusive de reforço estrutural, de reforço dos recursos humanos, melhorias estruturais para aqueles que trabalham, e para a Polícia Penal Federal, que faz um trabalho relevantíssimo. O nosso foco nesse momento é a regulamentação da carreira, porque foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, virou, portanto, texto constitucional, reforçando a diretriz de que deve ser votada ainda nesse ano uma lei de organização dessa nova carreira. E é uma carreira muito importante, dividir isso com toda a sociedade que nos acompanha, porque, por exemplo, agora nesse caso terrível do homicídio da Marielle, ontem foram esses profissionais da Polícia Penal Federal que cuidaram das transferências das pessoas que foram presas, das pessoas que já estavam presas, para o sistema penitenciário federal. Nós tivemos agora uma crise de segurança pública no Amazonas. São esses profissionais da Polícia Penal Federal que estão ajudando o Estado, inclusive com a transferência de presos do sistema estadual para o sistema federal. Então é uma polícia muito importante e, com certeza, esses projetos que estão lá com a ministra Esté Dweck
vão tramitar ainda esse ano. O presidente Lula tem demonstrado a sensibilidade com o tema da segurança e, por isso, a resposta é no sentido de termos sinais positivos nos próximos meses. Para esse ano, concurso é mais difícil? Concurso esse ano não, porque não há previsão orçamentária, né? Então, nós estamos tratando do orçamento do próximo ano. O que nós temos certamente nesse ano são esses novos projetos de lei e os 200 novos policiais federais que já estão na academia de polícia. Obrigada, ministro. Bom, vamos começar a viajar o país? Vamos começar com Mato Grosso. Nossa primeira parada vai ser no Mato Grosso. Vamos falar com a Rádio Centro-América FM. Quem está lá é o Aldair Santos. Bom dia, Aldair. Olá, bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Um prazer conversar com todos vocês. Ministro, eu começo conversando com o senhor sobre uma questão que preocupa muito, não só Mato Grosso, mas todo o Brasil, que a situação é a questão das facções, ministro, que se tornaram aí um poder paralelo em muitas cidades e comunidades do Brasil. Os criminosos dão regras, julgam, punem, executam pessoas nas comunidades. Esse terror chegou às cidades pequenas, como Sorriso, por exemplo, ministro, no norte de Mato Grosso, que é uma cidade muito rica, maior produtora de soja no mundo, mas Sorriso se tornou a 6ª cidade mais violenta do Brasil, com 70 homicídios para cada 100 mil habitantes, segundo o Anuário da Violência que o G1 acabou de divulgar. Ministro, de que forma e quando é que o poder público, a segurança pública, vai diminuir essa violência e vai controlar esse medo e o terror imposto hoje pelas facções, ministro? Aldair, bom dia a você, bom dia a todos aqueles que fazem a Rádio América e minha saudação especial a todas as famílias mato-grossenses. De fato, infelizmente, essas facções, organizações criminosas não tiveram o combate adequado nos anos mais recentes. E isso explica esse fortalecimento que você diz. De fato, nós tivemos essa interiorização, né, especialmente na Amazônia brasileira, de um modo geral, um grande crescimento das taxas de violência. O presidente Lula determinou já na sexta-feira passada o fortalecimento da parceria da Polícia Federal com as polícias estaduais. Nós já temos programas no Mato Grosso, eu recebi o governador Mauro Mendes, ele me trouxe demandas, nós atendemos o fortalecimento de um programa de cooperação com a Polícia do Estado do Mato Grosso e agora o presidente determinou que nós criássemos novas forças integradas de combate ao crime organizado, inclusive no Mato Grosso, para que a Polícia Federal esteja mais próxima dos estados. É um investimento de 100 milhões de reais ainda nesse ano. E ontem, Aldair, eu reuni com as cidades mais violentas do Brasil, exatamente ontem no Ministério da Justiça. Pelos números que você descreveu, aquelas 163 cidades que têm as taxas mais altas de violência, que correspondem a 50% das mortes violentas intencionais, foram convidadas para uma reunião ontem no Ministério da Justiça. Eu não vou lembrar especialmente se Sorriso esteve presente, mas nós convidamos essas cidades mais violentas, as gestões municipais, para que haja esse ingrediente a mais. Além do governo federal, além do governo do estado, também o envolvimento das gestões municipais, para que a gente possa diminuir esses índices, especialmente nessas cidades em que as taxas, infelizmente, cresceram nos anos anteriores ao governo do presidente Lula. Bom, lembrando que com a pergunta do Aldair, a gente também contempla o Vanderlei Júnior e o Douglas Silva, ministro, que também pelas redes sociais perguntaram sobre esse mesmo assunto, medidas para fortalecimento da segurança pública. Vamos continuar nossa viagem pelo país, ministro. Do Mato Grosso, nós vamos agora ao Espírito Santo, lá para os estúdios da Band News FM de Vitória. Quem está comigo é a Letícia Cardoso. Bom dia, Letícia. Bom dia, ministro Dino. É um prazer conversar com vocês. Obrigada pelo convite. Eu gostaria, eu sei que é um plano muito amplo, mas de falar um pouquinho a respeito do programa de ação na segurança pública do país, discorrendo, porque a gente ficou, acho que um pouquinho, né, dentro do assunto que se tornou uma polêmica do endurecimento ao armamento aqui no país. Mas, tratando desse tema também, ministro, eu gostaria de estender um pouquinho além no plano. O plano vem com projetos, vem com ações que são ações muito além, né, da questão da discussão do armamento e do endurecimento que o governo federal
passa a ter a partir de agora. Mas eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho a respeito das ações e principalmente dos projetos. Temos projetos pontuais aqui, que aqui para o Espírito Santo, no caso, né, e não só para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil, nós nos deparamos no último ano com cenários de violência dentro das escolas, que nos revelou algo, né, que as autoridades elas precisam se preparar para dar uma segurança maior dentro das escolas, mas por trás disso, do endurecimento também para quem planeja ou para quem ainda, né, comete crime dentro do ambiente escolar, que está entre os projetos que o plano de desenvolvimento na segurança ele traz, né? Letícia, meus cumprimentos a você, toda a equipe da Band News, toda a população do Espírito Santo. Muito obrigado pela tua pergunta de altíssima relevância, assim como a do Aldair, que nos inquiriu há pouco. Nós estamos juntos tratando desse problema. O governador Casagrande esteve recentemente comigo, conversamos sobre esse assunto e já comuniquei na ocasião ao governador Renato Casagrande que mandaríamos, como de fato o presidente Lula enviou, um projeto de lei que transforma homicídios ou lesões corporais graves em escolas como crimes hediondos. Com isso, você tem uma resposta penal mais proporcional em relação à gravidade do crime. Quando você fala do endurecimento, Letícia, é nesse sentido. Se você tem um crime grave que aflige as famílias, que causa danos realmente hediondos, você tem que mudar a lei para adequar à realidade. Então, não se trata, como às vezes é abordado, de uma espécie de punitivismo. Não, nós estamos buscando a ponderação. E na ponderação você faz uma gradação. Se você tem uma conduta ilícita leve, a resposta penal tem que ser flexível. Se você chega a uma situação em que há um ataque sistêmico, engendrado pela internet muitas vezes, para matar crianças, para agredir professores, é claro que o Congresso Nacional, mediante a proposta do presidente Lula, tem essa possibilidade de tornar um regime penal mais adequado. Além disso, o trabalho muito importante, Letícia, com as plataformas de internet. Nós avançamos muito de abril para cá. O Laboratório de Crimes Cibernéticos, organizado pelo Ministério da Justiça, tem a participação de todos os estados, tanto na investigação quanto na prevenção. Nós podemos dizer nesse momento que salvamos milhares de vidas, prevenindo, impedindo ataques mediante investigações, e o trabalho agora preventivo com a reunião que nós estamos fazendo a partir de uma portaria que eu editei com as plataformas. Recentemente, por exemplo, há 10 dias atrás, a plataforma Discord reuniu conosco. Google havia reunido, Meta, Twitter, todas essas plataformas que são mais conhecidas, exatamente para que haja códigos de conduta que consigam também filtrar a aglomeração, a agregação de neonazistas, de nazistas que ficam instrumentalizando crianças e adolescentes para a perpetração desses graves crimes, de modo, Letícia, que você pode ter a certeza que é uma prioridade máxima do governo liderado pelo presidente Lula. Esse é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais, acesse youtube.com/canalgov. Ministro, já fomos ao Mato Grosso, ao Espírito Santo, vamos agora ao Nordeste, vamos a Pernambuco, CBN Recife. Quem está com a gente é o Guilherme Camilo. Bom dia, Guilherme. Não temos o áudio do Guilherme. Agora sim, vamos lá. Bom dia. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, e a todos que nos acompanham. Ministro, Pernambuco vem enfrentando uma onda de violência que gerou assassinatos, tanto da população civil como de servidores de segurança, mostrando que a criminalidade está se tornando cada vez mais ousada. O que refletiu também nesse levantamento da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado na última quinta-feira, com 5 cidades do estado com a maior taxa de mortes violentas. Como profissionais de segurança e a população pernambucana poderão visualizar o PAS como reforço para o combate ao crime, que ele seja mais presente nas ruas e que seja coibida essa suposta ousadia.
Guilherme, meus cumprimentos a você, toda a equipe da CBN Recife. Ontem eu tive uma reunião com o prefeito João Campos, ele esteve comigo, já havia recebido em outros momentos, assim como também a governadora Raquel Lira. Há uma preocupação das autoridades estaduais e municipais. Nós temos uma ação preventiva muito virtuosa em Recife, que é o Compass. Nós estamos, inclusive, nos inspirando nisso para compreender que a presença nos territórios é uma forma de combater a criminalidade, e nós estamos aproximando a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal dos estados. E isso tem produzido resultados, Guilherme. Eu vou transmitir a você e a todos os ouvintes um dado em primeira mão. Se você pegar a apreensão de armas pela Polícia Federal em todo o país, nós tivemos, em 2022, a apreensão de 2.031 armas. Se você pegar 2023, já no governo atual, liderado pelo presidente Lula, nós já tivemos a apreensão de 3.955 armas. Então, praticamente em metade do ano, nós já temos o dobro de armas apreendidas pela Polícia Federal. E isso significa, portanto, eficácia nesse trabalho da Polícia Federal, porque armas ilegais, armas criminosas apreendidas, significam também a prevenção. Se você pega a apreensão de drogas, nacionalmente também, nós tivemos, pela Polícia Federal, nós tivemos valores apreendidos de drogas em 2022, 216 milhões. Em 2023, 1.571 milhões. Então, nós temos uma média muito mais alta pela Polícia Federal de apreensão de entorpecentes de armas criminosas. Então, isso é ação preventiva. E nós estamos fortalecendo as parcerias com estados, municípios. A governadora Raquel Lira me trouxe uma série de preocupações, sobretudo com o sistema penitenciário de Pernambuco. Nós já celebramos parcerias, porque melhorar o sistema penitenciário de Pernambuco é vital para enfraquecer o poder das facções. Então, nós temos vários projetos em Pernambuco. Eu estarei no mês de agosto em Pernambuco anunciando essas parcerias, inclusive com a alocação de recursos para essas prioridades, de modo que vamos agir, sim, estamos agindo em parceria com essas cidades, com o estado de Pernambuco, e os números mostram uma presença muito maior das polícias federais, e esse é o caminho pelo qual nós vamos progressivamente diminuir esses indicadores desafiadores. Eu quero lembrar que você pode ouvir ou baixar quando quiser esse programa. Basta acessar redenacionalderádio.ebc.com.br. Ministro, vamos agora para Ribeirão Preto, São Paulo. Quem está com a gente é a Rádio Band Vale e quem faz a pergunta é a Lana Moraes. Tudo bem, Lana? Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Bom, eu queria falar um pouquinho, que o senhor falasse a respeito dos problemas que a cidade de São Paulo enfrenta em relação à Cracolândia. Apesar de estar na capital paulista, as cidades do interior também estão sendo atingidas, então eu gostaria de saber se o Ministério da Justiça estuda algo ou tem algum projeto para ajudar na resolução desse problema. Lana, meus cumprimentos a você, também todos da Rádio Band Vale, também a cidade de Ribeirão Preto, tão importante para a economia do nosso país, o estado de São Paulo de um modo geral. Eu telefonei ao prefeito Ricardo Nunes há aproximadamente 2 meses e disse que o governo federal estaria à disposição para parcerias com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Houve lá uma decisão da Prefeitura Municipal, do próprio governo do Estado, de empreender ações por conta deles. Nós não estamos participando, nesse momento, da gestão desse problema, diretamente da Cracolândia, ou das Cracolândias que, infelizmente, se implantaram no nosso país. Agora, como, Lana, eu acabei de mencionar, quando a gente fala da ampliação da apreensão de entorpecentes, nós estamos falando da prevenção. Então, o trabalho na fronteira está sendo intensificado e os resultados estão aqui. Volto a frisar, nós tivemos em 2022, antes, no governo passado, apreensão de drogas no valor de 216 milhões.
Agora, 2023, até agora, o ano não acabou, nós estamos falando de apreensão de drogas no valor de 1 bilhão e 570 milhões. Ou seja, nós estamos descapitalizando as organizações criminosas, que é onde o governo federal atua. Nós temos uma repartição de competências, a polícia de proximidade, feita pelas guardas municipais, feitas pela polícia militar e estadual, e nós temos a polícia federal, as polícias federais, atuando mais no nível macro. E nesse caso, nós estamos aprendendo mais armas, aprendendo mais drogas. Agora esse programa lançado na sexta-feira passada mostra a destinação de recursos, e na hora que você descapitaliza as organizações criminosas, você enfraquece as cracolândias em todo o país. Espero que as polícias estaduais e a Guarda Municipal de São Paulo consigam também fazer a sua parte. Eu sei que estão se empenhando. Quero saudar os profissionais de segurança pública de todo o país, especialmente aqueles do estado de São Paulo. Ministro, o senhor falou algumas vezes já sobre armas e eu até queria saber a opinião do senhor. Ontem, no programa Conversa com o presidente Lula disse, né, da vontade dele de acabar com os clubes de tiros no Brasil, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Os clubes de tiro cresceram, Karine, nos últimos anos sem nenhuma regulamentação. Então você tem clubes de tiro sérios, clubes de tiro que de fato se dedicam à atividade esportiva. Infelizmente, na ausência de fiscalização, por trás de atividades legais, se implantaram atividades ilegais, criminosas, desviando armas, vendendo armas para quem? Para as quadrilhas. Nós estamos aqui desde o início falando de quê? De organização criminosa, de facção. E onde essas facções conseguem as suas armas? Elas vão na loja e compram? Não. Tem o contrabando, claro, nas fronteiras, nos portos, que é uma área que nós estamos atuando, mas também tem esse desvio de gente que diz que compra arma porque é caçador e, na verdade, aluga arma para a facção. Toda semana sai notícia disso. Nós apreendemos, a Polícia Federal apreendeu no Rio de Janeiro, numa só cidade, mais de 1.000 armas que iriam para onde? Para o crime organizado. Então, nós estamos preocupados com essa situação dos clubes de tiro, que não cumprem a lei. Então, a diretriz do presidente vai ser cumprida com o novo decreto que ele editou. Tem muita gente reclamando, eu lamento, porque são pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar? Existe liberdade para cometer crime? Existe liberdade para fraudar, para desviar arma para quadrilha? Não. Que liberdade é essa? Então, o presidente tem alertado isso para separar o joio do trigo. Então, quem é colecionador de verdade, ok. Caçador, atirador, esportivo, muito bem. É uma atividade legítima. Agora o presidente deu essa diretriz e nós vamos cumprir para intensificar a fiscalização nos clubes de tiro, e aqueles que não cumprem a lei, obviamente, serão fechados. Ou seja, então, inicialmente, a ideia não é acabar, é ficar de olho em quem trabalha sério e em quem não. Regulamentar e fiscalizar. E com isso, nós sabemos que progressivamente vamos afastar do mercado os maus profissionais. Este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, vamos agora a Salvador. Quem está com a gente é a Rádio Excelsior, Almir Santana. Bom dia para você. Bom dia, ministro Flávio Dino, né? Quem fala aqui é o Almir Santana, né? Rádio Excelsior, Salvador TV. Ministro, pela sua experiência, né? O senhor já foi do Judiciário, também do Legislativo e agora está no Executivo também, né? Já foi governador, agora ministro da Justiça, né? E Segurança. A Bahia é o estado mais violento, de acordo aí com o Anuário de Segurança Pública, né? Dos 50 municípios mais violentos do Brasil, 12 estão na Bahia. A gente vê, claro, o empenho do governador do estado, Jerônimo Rodrigues, em tentar reverter esses dados, e do secretário também. Mas o que é que o Estado brasileiro, o que é que o Ministério da Justiça pode ajudar o Estado da Bahia a melhorar esses índices, a diminuir a violência no Estado? Almir, meus cumprimentos a você e todo o povo baiano que nos acompanha agora por intermédio da Rádio Excelsior. De fato, o governador Jerônimo está muito preocupado, esteve comigo, eu estive em Salvador,
fomos ao Pelourinho, fizemos um evento lá de entrega de viaturas, de armamentos, de sistema de vídeo monitoramento para a região central de Salvador, exatamente com esse propósito de integração. Então, o primeiro passo é esse, agir de modo integrado. O segundo passo é exatamente investimento, colocar dinheiro. Nós estamos fazendo isso, o governo do estado está fazendo. O terceiro elemento, Almir, que eu queria destacar, é exatamente a dimensão desse trabalho com os municípios. Você alude a 12 municípios. Então, a novidade que nós trazemos é uma reunião realizada ontem no Ministério da Justiça. A prefeita Moema, por exemplo, esteve presente conosco, que é a prefeita de Lauro de Freitas. Então, assinou o documento conosco. Nós estamos propondo a esses municípios, que estão entre os mais violentos do Brasil, um trabalho, governo federal, estado e município, para que você tenha uma polícia mais próxima e mais forte. Então, esse trabalho vai ser feito nessas 12 cidades da Bahia, a partir dessa reunião realizada ontem, e com isso eu tenho a convicção que daqui a um ano, daqui a um período de implantação desse programa, nós teremos indicadores melhores. Agora, Almir, nós sabemos juntos que a principal política de segurança pública, não esqueçamos disso nunca, são as políticas sociais. Então, eu também acredito firmemente que o crescimento da economia, a redução da taxa de juros, o Bolsa Família, geração de emprego, também esses itens vão nos ajudar aqui em 2024 a gente tem um ano melhor na segurança pública. Nós herdamos um país desorganizado, um país desestruturado, sem política de segurança nacional estruturada. Estamos estruturando a dimensão social funcionando. Aí, Almir, com certeza 2024 vai ser um ano melhor na segurança pública. Bom, ministro, com a pergunta do Almir, a gente também contemplou a pergunta que chegou pelo Instagram do Serginho Tanã, que perguntou justamente isso, sobre a prevenção à violência na Bahia. Vamos continuar aqui com redes sociais, ministro? Chegou pelo YouTube, que é o @canalgov, uma pergunta da Cláudia Menezes. A Cláudia quer saber sobre o caso Marielle. O senhor falou bastante sobre isso ontem, houve uma virada de chave aí, né, uma mudança expressiva aí, né, nos rumos aí das investigações, novidades. Há muito por vir ainda, ministro? Qual a expectativa, quais são agora as próximas etapas? É um crime muito complexo, um crime de interesse de toda a nação brasileira, porque é um crime que tem uma dimensão relevante para a família, para a memória da Marielle, e tem uma dimensão preventiva em relação a mulheres, em relação à população negra e em relação a uma dimensão que eu tenho frisado, que é a presença de mulheres na política. Isso ainda é algo no Brasil alvo de muita violência. Violência moral, violência simbólica, violência física. Se nós pegarmos as denúncias que nós recebemos e enviamos ao Ministério da Mulher e enviamos à Polícia Federal de mulheres políticas ameaçadas no país neste ano, é algo realmente inacreditável. Porque nós pensamos, todos nós que aqui estamos, aqueles que estão nos acompanhando, que isso aos poucos foi sendo banido do Brasil. Quero frisar que, lamentavelmente, não. Melhoramos a participação política feminina, mas a principal forma de homenagear a luta da Marielle é, nesse momento, ao investigar esse crime, também ajudar que outras mulheres se sintam protegidas ao exercerem atividades políticas. Houve, de fato, como você frisou, Karine, uma mudança de patamar, uma virada de chave, porque a Polícia Federal, por minha determinação, por determinação do presidente da República, entrou no caso, foi instaurado o inquérito e nós temos um trabalho conjunto das autoridades federais com as autoridades estaduais. Revisitamos as provas, produzimos novas provas e, com isso, foi possível chegar a um contexto que será revelado posteriormente, em que um dos autores materiais finalmente assumiu a sua participação e fez aquilo que nós chamamos de delação premiada, fechando a investigação sobre os executores.
E isto em si já é uma novidade, porque até 48 horas atrás, ou até 72 horas atrás, o que havia publicamente era uma tese de negativa de autoria. Então, há agora materialidade e autoria fixadas e, evidentemente, há outros fatos novos que vão surgir nas próximas semanas a partir do conteúdo dessa delação. Agora, nós temos uma orientação clara à Polícia Federal, que trabalha com independência técnica, de ter todos os cuidados legais para garantir uma investigação bem feita. E essa investigação bem feita indica que só há revelação do conteúdo de uma delação ou colaboração premiada quando há a chamada prova de confirmação ou de corroboração. Então, a partir da narrativa de um dos autores, que é o senhor Elcio, há a produção de outras provas que confirmam aquilo que ele está narrando, que ele está afirmando. Então, a Polícia Federal e o Ministério Público, enfim, estão trabalhando nesse momento. Há outros anexos na delação. Nas próximas semanas, com certeza, vamos avançar ainda mais. Eu não posso prever porque eu não tenho conhecimento dos autos, porque não é meu papel. O delegado que está lá conduz, os delegados conduzem, não há interferência política em investigação. Mas posso afirmar, sim, que há um trabalho e que mais resultados positivos virão, como esse resultado que foi revelado na segunda-feira. O senhor fala da delação, eu acho importante a gente falar aqui um pouquinho, ministro. O Instituto da Delação foi bastante criticado, né, por algumas pessoas. Falaram, olha, agora a delação serve, né? Antes não servia, na Operação Lava Jato era um problema, agora não é mais um problema. Mas o senhor ressaltou bem essa coisa do cuidado, né? Não é a delação isoladamente, né? É um conjunto de provas, né? Quando você tem um objeto ou um construto cultural, uma faca pode servir para você fazer um churrasco, que é bom, eu gosto, e a faca pode servir para cometer um crime. Então, o mesmo objeto pode ser para o bem, pode ser para o mal, depende de como você utiliza. Então, é o caso da delação premiada. Você pode usar corretamente, como nós estamos usando, com os cuidados técnicos, não há coação, não há chantagem, há respeito ao direito de defesa e há a prova de corroboração. Ou seja, ele disse, pegamos um táxi, a polícia vai lá e verifica que de fato ele pegou o táxi e aí produz a prova autônoma, documental, de que ele pegou o táxi. Então é muito diferente. Essa simetria, essa metáfora que fiz em relação à faca ou qualquer outro objeto dessa natureza, do machado, serve exatamente para compreender que a delação é positiva quando ela é bem feita, cuidadosa, nos termos da lei, e às vezes ela foi usada indevidamente. Essa é a diferença muito profunda entre o cumprimento da lei, que nós orientamos em relação às polícias, e o que houve em outros momentos da vida brasileira. Esse é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, vamos continuar o nosso giro, então, de rádios pelo país. Vamos a Belém do Pará. Quem está com a gente na Rádio Belém é o Antônio Carlos e a pergunta vem pelo telefone. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Nosso estado, Pará, e a capital Belém, nós estamos notando que está havendo muito aumento de violência, tanto na capital, no interior, na parte agrária, tanto na violência agrária também. Existe alguma forma de reduzir, ministro, essa situação que está somente aqui na região do Pará, em Belém também, tipo assim, uma ajuda à Força Nacional, algo parecido assim, para poder preparar os policiais, aumentar o afetivo policial, para minimizar a violência aqui no Pará? Bom dia para o senhor. Antônio Carlos, muito obrigado. Minha saudação ao querido povo irmão do estado do Pará. Eu sou do Maranhão, mas minha origem familiar está no Amazonas, passando pelo Pará. Então, eu sou um amazônida realmente por origem familiar e também por respeito a essa importante região brasileira. Então, falar com o Pará é muito importante. Eu estive em Belém, nós fizemos entrega de viaturas, de armamentos, destinamos recursos ao governo do estado do Pará. O governador Helder sempre atento a essas realidades. Ontem nós tivemos a participação nesse evento do Ministério da Justiça de representações de vários municípios do Pará. O ministro Jader Filho, ministro das Cidades, esteve comigo. Nós tivemos representações de Santarém, de Altamira, de outras cidades do estado do Pará.
exatamente na perspectiva do trabalho colaborativo conjunto nesse tema da segurança. Na sexta-feira passada, o presidente Lula assinou um conjunto de medidas na segurança, entre os quais o AMAS, o programa chamado Amazônia Mais Segura. É um programa que é destinado aos 9 estados da Amazônia brasileira, entre os quais o Pará, e esse programa implica exatamente o que você pergunta. Então, mais investimento, mais policiais, estrutura para o governo do estado, inclusive porque o Pará vai receber a COP, um encontro muito importante de cúpula mundial. Vamos estar juntos agora nos dias 7, 8 e 9 de agosto em Belém, no encontro dos países da Amazônia, da Pan-Amazônia. Então, o Pará tem muitos desafios socioeconômicos, desafios na segurança. Esse programa novo, oriundo inclusive de investimentos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Amazônia, com certeza vai ajudar muito o Pará, assim como também quero enviar minha saudação ao povo do Amapá, que também tem estado vizinho, estado irmão, muitos desafios de segurança. O governador Clécio esteve comigo e nós vamos iniciar ações tanto no Pará quanto no Amapá no âmbito desse novo programa que foi lançado sexta-feira passada. E tem mais uma novidade para você, Antônio Carlos, e para todos os ouvintes, porque nós vamos implantar nesse segundo semestre o serviço de aeromédico da Polícia Rodoviária Federal no Pará. Então é um serviço também importante de atendimento a vítimas de acidente, não só nas estradas federais, mas também em regime de colaboração nas estradas estaduais, municipais. É um programa novo, foi lançado ontem no estado do Paraná. Nós tivemos a presença da ministra Nízia, porque o Ministério da Saúde e o SUS são nossos parceiros, nesse trabalho, liderado pela Polícia Rodoviária Federal. Belém vai ser uma das cidades beneficiadas por esse programa, que é de atenção à saúde, mas também um programa de segurança com helicóptero, com estrutura nova, sediada no Pará, para também aumentar a presença da Polícia Rodoviária Federal. Ministro, esse programa, Aeromédicos, é isso? Aeromédico. Ele vai chegar a todo o país? Como é que vai ser? Nós autorizamos a implantação de 27 bases do serviço aeromédico. Nós já temos uma em funcionamento em Recife, já nesse primeiro semestre. Ontem a ministra Nízia fez a apresentação com a Polícia Rodoviária Federal do trabalho no Paraná, e nós vamos ainda nesse semestre implantar em Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro e Belém. Então essas são as bases, 6 bases nesse segundo semestre, e a nossa meta é chegar em 27 bases até 2025, um programa nacional de Serviço Nacional Aeromédico da Polícia Rodoviária Federal. Isso significa salvar vidas, mais segurança no trânsito. Esses helicópteros que estarão em todo o país da Polícia Rodoviária Federal vão servir também para segurança, porque você tem uma ocorrência emergencial, é claro que essa estrutura também estará a serviço da segurança pública. Porém, a finalidade primacial, Karine, é esse da assistência, do socorro e, portanto, da salvação, do salvamento de vidas quando da ocorrência de algum acidente de trânsito. Imagino que a prioridade sejam as rodovias mais violentas. Isso, nós estamos indo exatamente por uma dimensão federativa, ocupar todo o território nacional. No caso do Pará, levamos em conta também, além da malha rodoviária federal, levamos em conta o fato de ser um estado extenso, um estado que tem indicadores desafiadores e vai receber importantes eventos internacionais. Então tem uma dimensão federativa e nós vamos progressivamente estendendo a todo o território nacional. É um programa revolucionário da Polícia Rodoviária Federal. Ministro, já fomos hoje ao Mato Grosso, ao Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Pará, e agora nós vamos a Belo Horizonte. Vamos à 98 FM. Quem está com a gente é o meu colega Paulo Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Prazer falar com todos os colegas que estão aí sintonizados e os que nos acompanham. Ministro, eu compreendo a preocupação dos que me antecederam para falar a respeito de segurança pública, do pacote de segurança, mas eu queria abordar uma outra questão com o senhor. O pacote da democracia, que em tese seria uma proteção a autoridades constituídas, tem provocado no meio jurídico algum questionamento. Eu converso com alguns juristas que me dizem que há até uma semelhança com a Lei de Segurança Nacional, que é um instrumento da ditadura. Eu queria ouvir a sua opinião, ministro. Paulo, muito obrigado pela tua pergunta. De fato, respeitamos críticas que são feitas por colegas do direito.
sabíamos que essas críticas viriam, mas nós estamos trabalhando em uma nova legislação. Houve a revogação da Lei de Segurança Nacional, nós temos um capítulo do Código Penal chamado Crimes contra o Estado Democrático de Direito, tivemos os eventos terroristas e de vandalismo do dia 8 de janeiro, ameaças concretas, por exemplo, explodir o aeroporto de Brasília, como no dia 24 de dezembro, dia do Natal do ano passado. Então, nós precisamos olhar a realidade. Então, não se trata de reeditar a Lei de Segurança Nacional, mas adequar esse capítulo do Código Penal relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito à gravidade dessa gente que continua por aí. O presidente Lula, aliás, destacou isso com muita propriedade no domingo, num discurso no Sindicato de São Bernardo do Campo, quando ele menciona que, infelizmente, essas pessoas podem estar mais recolhidas, mas continuam ameaçando, planejando ou incitando mesmo ataques que não são ataques contra as pessoas, são ataques contra a sociedade. Porque, veja, o ministro do Supremo, por exemplo, para julgar, ele precisa ter tranquilidade. Se ele estiver pressionado, coagido, ameaçado, ele ou sua família, é claro que ele não vai exercer bem a sua função. E quem perde ele, não, ele vai receber o salário dele normalmente. Quem perde é a sociedade. Por isso, a necessidade dessa revisão da legislação. Nós mandamos esse projeto, Paulo, e aí há pessoas que dizem assim: mas uma pena de 20 a 40 anos para quem matar o presidente da República é uma pena alta. Mas o que pode ser mais grave do que uma pessoa, para dar um golpe de Estado, matar, assassinar o presidente da República? E essa pena de 20 a 40 é alta mesmo, diante da gravidade da conduta. Nós não podemos banalizar o crime. Veja que quando houve aquele atentado à vida do ex-presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos, houve uma punição, havia um debate sobre imputabilidade, semi-imputabilidade do autor do crime, mas o certo é que ficou mais de 40 anos com privação da liberdade, foi solto agora, 42 anos depois. Então eu não defendo punitivismo, eu não defendo olho por olho, dente por dente, mas eu defendo a proporcionalidade. E aí, Paulo, o Congresso vai examinar. Agradeço a tua pergunta, mas Minas Gerais, com a sua grande tradição, desde do grande líder brasileiro, um dos nossos patriarcas, um dos nossos patrimônios históricos e materiais, o grande Tiradentes, a sua imagem, a sua memória, sabe o valor da liberdade. Então, essa é a razão pela qual o presidente enviou esses projetos. Vamos debater com os deputados e senadores no Congresso Nacional. Você está acompanhando o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Se você quiser nos acompanhar pelo YouTube, estamos no youtube.com/canalgov. Ministro, vamos agora ao Ceará, vamos voltar ao Nordeste, vamos a Fortaleza, vamos lá com o pessoal da Verdes Mares, da Rádio Verdinha. Quem está com a gente é a Jéssica Welma. Bom dia, Jéssica. Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministro, um prazer estar aqui nessa conversa, né? Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Ministro, a minha pergunta é em relação à violência contra a mulher. O senhor esteve aqui no primeiro semestre em Fortaleza, trazendo equipamentos, armamentos, carros para Patrulha Maria da Penha, mas o que a gente segue observando são índices cada vez maiores de feminicídio. A gente sabe que a violência física e o próprio feminicídio são aí pontos avançados de uma escalada de violências, e eu gostaria de saber o que o Ministério já está assim a postos de lançar, de fazer, de investir recursos para a gente conseguir combater efetivamente esse tipo de violência. A gente tem alguma novidade sobre isso, algo a ser lançado? Jéssica, é uma prioridade nossa no âmbito do Pronasce. Como você mencionou, eu estive recentemente em Fortaleza, sendo recebido pelo governador Eumano. Temos conversado muito, ele tem procurado, demandado, feito pedidos, assim como o ministro Camilo, assim como o líder Guimarães, enfim, todos os líderes da política cearense, para que esses investimentos aconteçam em todas as áreas, com novas casas da mulher, com novas viaturas, reforço às delegacias da mulher. Feminicídio, estupro são crimes, obviamente, muito graves, inaceitáveis. E aí tem uma novidade. Ontem eu decidi
que nós vamos tornar obrigatório que 10% do Fundo Nacional de Segurança Pública seja, a partir do ano que vem, aplicado em programas de combate à violência contra a mulher. Então, a lei fala em 5%, eu estou dobrando com a nova portaria, vai sair essa semana, ou no máximo na próxima, mas foi uma decisão de ontem à noite, às 22 horas, e que eu estou anunciando hoje, que nós vamos dobrar no ano que vem a obrigatoriedade de gasto, de investimento, como o presidente Lula diz, em segurança das mulheres. Então, de 5% para 10%. Nós estamos falando, portanto, da alocação de mais recursos federais e estaduais em programas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Maravilha, ministro, trazendo novidades aqui pra gente. Eu trouxe muitas novidades, Karine. Tô feliz. Trouxe número, trouxe medida nova. Eu tô me comportando bem aqui. Tá ótimo. Ministro, esses valores, eles vão ser investidos, o senhor fala em prevenção. A gente está falando exatamente de quê? Nós estamos falando de Patrulha Maria da Penha, nós estamos falando de Delegacias da Mulher. Nós estamos falando de mais viaturas, mais armamentos. Efetivo é com os estados ou com os municípios. Mas nós estamos falando de investimento federal em equipamento. E também nos valores que o governo federal repassa do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados, obrigatoriamente 10% vai ser para esses programas. Então vamos imaginar, por hipótese, que o estado do Ceará receba 50 milhões. Então, obrigatoriamente, 5 milhões vai ter que ser para ajudar a Delegacia da Mulher, as Patrulhas Maria da Penha, para aumentar esses serviços, para, com isso, as mulheres se sentirem mais protegidas. Perfeito. Estamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e eu lembro você que, se você quiser baixar esse programa, ouvir a qualquer momento, você pode acessar redenacionalderádio.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Goiânia. Vamos a Goiás com a Rádio Sagres. Quem pergunta é Rubens Salomão. Bom dia, Rubens. Oi, Karine, bom dia. Bom dia a você, a quem está nos ouvindo, também nos assistindo. Bom dia, ministro. E, ministro, agora eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o debate público e o debate político em que a segurança pública passou a ser protagonista nos últimos anos, né? Desde principalmente a eleição de 2018. O discurso focado em relativização de direitos humanos, na chamada tolerância zero à criminalidade, ganhou muita força. E houve até, nesse mesmo contexto, a passagem, né, de uma ideia de que o atual governo, de que um governo como o do presidente Lula, um ministro como o senhor no Ministério de Justiça e Segurança Pública, representaria uma certa permissibilidade com a atividade criminosa no Brasil. Como é que o senhor avalia esse uso da segurança pública no debate político e, de fato, qual é a mensagem que o governo do presidente Lula passa nesse sentido do combate à criminalidade, além de, claro, todas as ações que o senhor citou aqui ao longo da entrevista, mas principalmente nessa parte do debate político, do debate público? Ô Rubens, muito obrigado pela tua pergunta, cumprimentar a Rádio Sagres e agradecer ao povo goiano a excelente acolhida que tive. Fui na procissão e a missa do Divino Pai Eterno em Trindade, realmente uma missa emocionante, e foi um domingo, e nesse mesmo domingo nós fizemos um evento no Palácio do Governo Estadual, com a presença do governador Caiado e todas as autoridades estaduais, mostrando que nós trabalhamos com todos. Então, Rubens, essa é a primeira mensagem. Nós não estamos fazendo ideologização, picaretagem com a bandeira da segurança pública. Eu chamo de picaretagem porque é meramente retórico. Quando eu cheguei no Ministério da Justiça e Segurança Pública, havia mais de 3 bilhões de reais parados. 3 bilhões de reais que efetivamente não chegaram aos estados, aos municípios. Isso é cuidar da segurança pública? Então esse pessoal ficava na retórica, na internet, nas lives, nos cercadinhos da vida, e o dinheiro parado. Então a primeira diferença é essa, busca de efetividade. Nada do que eu estou falando aqui é papel ou ideologia para ganhar voto, ideologia barata. Então é uma diferença entre você ter apenas uma retórica punitivista e você ter uma prática coerente. E essa prática coerente é marcada por 2 eixos. Primeiro, casamento de prevenção com repressão.
Então, não é essa ideia de que vai dar uma arma para cada cidadão e vai diminuir criminalidade. Esse é um discurso desrespeitoso com as polícias, inclusive. Nós confiamos nas polícias. Arma nas mãos certas. Então, Rubens, essa é uma diferença fundamental. Prevenção, repressão. Prevenção com políticas sociais e prevenção com políticas específicas de segurança. E o segundo eixo, a repressão é proporcional à gravidade da conduta. Então não é para sair matando todo mundo, não é para achar que apenas encarcerando metade do Brasil você vai resolver o problema da criminalidade. Porque se fosse isso, já tinha resolvido. Então você tem que ter proporcionalidade em relação à gravidade da conduta. Se alguém entra numa escola e ataca uma criança, isso é gravíssimo. A punição tem que ser grave. Se você tem um crime sem violência, sem grave ameaça à pessoa, você pode usar pena alternativa. E quando você encarcera uma pessoa, ela para proteger a família dela e para proteger a sociedade. Então são diferenças fundamentais. Nós não estamos fazendo demagogia com segurança pública. E é isso, esses anos todos, desrespeitando as polícias, na prática, negando valorização às polícias, e nós estamos corrigindo esse rumo com uma política nacional de segurança pública que se assenta nesses eixos. E, com certeza, essa parceria com o Estado de Goiás é um exemplo de uma política séria, de uma política que é para todos. Ministro, bora para o Maranhão? Vamos lá, é um prazer. Vamos por telefone, a Rádio Difusora do Maranhão. Quem está com a gente lá é o Judson Carvalho. Bom dia, Judson. Bom dia a todos. Pode fazer sua pergunta. Pronto, ministro, bom dia. Como falou, eu sou o Judson Carvalho, aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Você, inclusive, é aqui do nosso estado, do Maranhão, é o nosso ex-governador. E o Maranhão, em relação a esse programa, eu gostaria de saber o que efetivamente vai vir para o nosso estado, uma vez que aqui o sistema de segurança passa por alguns problemas como delegacia sem delegados, e claro, isso é um problema do governo estadual. Mas já houve uma tratativa do governador Brandão, inclusive o seu aliado, de melhorar esse sistema de segurança pública do Maranhão e de que forma o governo federal vai ajudar tanto no reforço de viaturas, tanto na construção de novas delegacias, quando se fala de pauta de violência contra a mulher, por exemplo. Hoje, em meio a 217 municípios do Maranhão, nós só temos 22 delegacias especializadas no atendimento a essa mulher. Então, de que forma o governo federal vai ajudar o Estado e se já houve um diálogo entre você e o governador Brandão? Ô, Judson, um grande prazer falar com você, cumprimentar todo o sistema Difusora, cumprimentar os ouvintes, sempre um imenso prazer, gigantesco prazer, falar com a população do Maranhão, o estado que continua a ser, evidentemente, um patrimônio afetivo fundamental na minha vida. Brasília sempre atento aos temas do Maranhão, inclusive esses atinentes à segurança pública. Nós fizemos um evento da Casa da Mulher Brasileira, com a entrega de viaturas, de armas. O governador Brandão tem implantado novas casas da mulher. Recentemente eu recebi uma delegação do Secretaria de Estado da Mulher, da Casa da Mulher, pedindo mais viaturas para as delegacias da mulher, que não tem eventualmente viaturas. Eu já garanti isso. Houve uma segunda entrega de viaturas nesse ano no Maranhão, com recursos federais. O secretário Diego Galdino esteve me representando, eu não pude, nesse caso, estar presente pessoalmente. Vamos fazer na outra semana um evento com o governo do estado e 9 prefeituras que estão recebendo recursos do programa de combate à violência contra as escolas, e eu já me comprometi com outros investimentos. Fui ao Instituto de Criminalística, ali na Universidade Federal do Maranhão, colocamos lá equipamentos no valor de mais de 10 milhões de reais. O governador Brandão fez um pleito agora de implantação de um novo instituto de perícia, porque nós precisamos investir em polícia ostensiva, também em polícia científica, polícia investigativa. São muitas ações nessa área do combate à violência contra a mulher, também no apoio estrutural ao governo do estado. Nós ainda temos viaturas para entregar nesse ano ao governo do estado, além dessas parcerias com os municípios, visando a que haja a estruturação das guardas municipais. Inicialmente serão 9 municípios que nós vamos
vamos assinar nas próximas semanas os convênios e vamos estendendo isso progressivamente. Ministro, o governo teve uma ação muito forte, né, em relação a esses ataques nas escolas. Chegou uma pergunta pelo YouTube do Nildo Cabral. Ele pergunta qual o papel do Ministério da Justiça em relação à reestruturação do sistema socioeducativo. E aí queria que o senhor incluísse nessa resposta exatamente um pouco também da coisa das redes sociais, como é que está o trabalho nesse sentido. O sistema socioeducativo está sob coordenação do ministro Silvio Almeida. Eu acho que ele ainda virá aqui e vai ser uma oportunidade de ele apresentar os trabalhos, porque a política nacional relativa à criança e adolescente está no Ministério dos Direitos Humanos. Mas nós sempre apoiamos e a nossa principal ajuda, nesse caso, é esse tema da prevenção da violência via internet. Porque é o tema mais importante. Eu tenho 4 filhos e por isso sei como, infelizmente, todas as famílias hoje sofrem muito com isso, ficam com medo. Nós tivemos aqui crescimento das operações contra abuso sexual via internet, crimes cibernéticos, Polícia Federal. Em 2022, foram 455 operações da PF. Em 2023, em metade do ano, nós já tivemos 330. Então, se nós dobrarmos isso, nós vamos ver um crescimento também das operações da Polícia Federal contra os crimes cibernéticos de abuso sexual, exatamente onde a gente acha que nossos filhos e filhas estão em segurança. Então, esse é o principal trabalho. Nós temos na sede nacional da Polícia Rodoviária Federal o laboratório relativo a crimes cibernéticos, com a participação de todos os estados brasileiros. As polícias estaduais estão junto conosco. Há um sistema de alertas recíprocos e quando nós identificamos uma ameaça, comunicamos aos estados e vice-versa. E essas operações conjuntas têm produzido ótimos resultados. E há agora, depois da portaria que eu editei, uma melhoria da participação das plataformas. E com isso é a nossa principal contribuição para a proteção das crianças e adolescentes, porque não há tema mais importante no mundo. Ontem o presidente Biden falou isso nos Estados Unidos, fazendo um apelo ao Congresso dos Estados Unidos, dizendo: votem, votem, votem. Um projeto que ele enviou nos Estados Unidos, exatamente de proteção das crianças e dos adolescentes nos Estados Unidos em relação a crimes cibernéticos. Então é assim na União Europeia, o presidente da República dos Estados Unidos fez ontem esse apelo e é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no Brasil. E no Brasil, essa regulamentação, o senhor está confiante? Está difícil, está duro o negócio lá com as grandes plataformas? Eu acho que melhorou muito, Karine, o ambiente com eles. Eles realmente, no primeiro semestre, tiveram uma conduta muito difícil, melhoraram bastante, porque acho que eles viram que o modelo de negócios não poderia ser este para albergar crimes. Eu estou confiante que no segundo semestre a gente vai ter novidades no Congresso Nacional, além do trabalho policial, do trabalho de regulamentação que o Ministério da Justiça estava fazendo. Quero fazer minhas as palavras do presidente Biden em nome do presidente Lula, no caso do Brasil, que o Congresso Nacional vote, 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 porque é muito importante para a segurança pública brasileira. Olá, otimizamos bem o nosso tempo, temos 1 minutinho para suas considerações finais. Quero agradecer a você, Karine, elogiar a importância desse diálogo, agradecer a todas as rádios que nos acompanharam, tanto aqueles que fizeram perguntas como aqueles que transmitiram. Muito obrigado a todos os profissionais de comunicação do país, é uma forma de prestação de contas. É uma orientação do presidente Lula, é uma determinação de que os ministros estejam nos estados. Eu já visitei a maior parte do país, mostrei isso inclusive aqui ao longo da entrevista. Eu tenho conversado muito com todos os gestores estaduais, todas aquelas entidades dos profissionais de segurança pública, que é a ênfase principal do nosso trabalho. Então, agradecer à EBC, elogiar todos os profissionais que estiveram conosco, também os dos estados, e espero poder estar aqui semana que vem. Não sei se vai rolar um convite. Opa! Eu sei que tem que girar. A gente vai girar, mas o senhor tem sempre assuntos, tem sempre novidade. Eu agradeço as novidades que o senhor trouxe pra gente. Eu sempre brinco aqui que o ministro Flávio Dino dá bastante entrevista. Eu falo, tem que ter novidade.
Olha o tanto de novidade que eu trouxe tem que aqui. Ter novidade. E agradecer a minha assessoria também, tanto da PF quanto da PRF, da Polícia Penal Federal, que me ajudaram a trazer novidades aqui. E eu agradeço aí aos meus colegas de rádios de todo o país que mais uma vez me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro. A gente vai se ver na próxima quarta-feira com um programa inédito. Quero lembrar aqui que se você é radialista, se você é âncora de rádio e quer participar dos próximos programas, mande uma mensagem pra gente pelo WhatsApp, para a produção do Bom Dia Ministro. O nosso número é o 61996457037. O programa está terminando. Tivemos hoje nos trabalhos técnicos Reinaldo dos Santos. Um beijo para todo mundo e até uma próxima.